a potência de ser quem somos. Quantas vezes menosprezamos a nossa história, nos diminuímos, nos apequenamos para caber no lugar que acreditamos ser o nosso. E geralmente ele é minúsculo perto do tanto que podemos ser. Essa autossabotagem acontece pelos tantos tombos e rasteiras que a vida nos coloca no caminho. Gente, só cada um de nós sabe das dores e delícias de ser quem somos. Para mostrar pra gente que dá sim para olhar para nossa história de um jeito muito mais carinhoso e fortalecedor, é com muita honra e admiração que eu recebo hoje uma mulher que faz da sua vida uma nobre missão. Ela ensina a gente a nos enxergarmos de forma grandiosa. Seja muito bem-vinda ao podcast Roberta Comunica, temporada Elas Transformam, Eguinalda Cortez. E, para engrandecer ainda mais essa nossa conversa, também está aqui com a gente a minha grande parceira nesse projeto, a sócia e fundadora da agência SMT, Semira Martins. Este podcast conta com o patrocínio da Exatos Contabilidade, há mais de 30 anos incentivando o empreendedorismo. Eu quero dizer que eu conheci a Eguinalda na Gramado Summit de 2019 e desde então eu acompanho o trabalho dessa empresária e comunicadora que lá em 2015 teve a ousadia de criar a primeira agência de creators negros da América Latina, a Cortes e Companhia. Há poucas semanas eu assisti a tua apresentação no TEDx Ser Humano e eu me emocionei demais com a tua partilha, e em especial com esse trecho aqui que eu anotei para nunca mais esquecer. Você desnutre ou alimenta os sonhos de outras pessoas? Você desmerece os outros? Ver o outro como espelho exponencial te faz muito melhor. Quanta empatia e generosidade, mulher! Sejam bem-vindas, Semira e Eguinalda! Eu embarguei a voz porque, de fato, ouvir a outra pessoa falando, né, as frases que vieram de um lugar muito emocional e de experiência é muito impactante, de uma forma muito afetiva. Muito obrigada pela tua fala. Eu tenho experimentado isso todos os dias da minha vida. Então, quando eu falo dessa possibilidade de olhar para o outro como seu espelho exponenciado, eu estou falando das várias vezes que outras pessoas me enxergaram assim. Porque ninguém é nada sozinho, né? E aí nós tivemos uma educação que foi, obviamente, atravessada pelo capitalismo e pela ocidentalização, aonde só cabe um, aonde a competição e o padrão do que é ser o melhor foi estabelecido e é estabelecido até hoje. E eu acho que o mundo também pode funcionar assim. Eu não estou abrindo mão desse outro mundo. Aliás, eu não estou dizendo que existe somente esse outro mundo, mas estou dizendo que a gente pode também refletir sobre outras formas de viver e outras formas de olhar para o mundo, né? Nessa altura dos meus 48 anos, quando eu observo todas essas experiências, foram muitos líderes que eu formei na minha carreira executiva, sabe? E não houve uma possibilidade, não houve uma experiência que não tenha me levado à confirmação disso. Então, não, Ignaldo, você nunca foi passar a perna não. Assim, pessoas que eu formei, quando eu formava pessoas, eu aumentava a minha possibilidade de ocupar outros espaços. Sempre foi assim. Então, eu sempre vi o outro como espelho exponenciado de fato. Era como se o brilho do outro aumentasse a possibilidade de eu caminhar sobre a minha jornada. Então, e aí, quando a gente fala disso, a gente está falando sobre a filosofia africana, e Desmond Tutu trouxe isso, né? Desmond Tutu, que é um arcebispo sul-africano, filósofo, estudioso, pesquisador, reconhecido, né? Eu acho que ele já ganhou o Nobel da Paz. Esse homem, quando ele traz o Ubuntu, eu sou porque nós somos, não é num lugar somente de frase de efeito, é num lugar de como você enxerga o outro na sua vida.
E isso tem sido uma confirmação, assim, quando não, é uma confirmação diária. Todas as vezes que eu faço isso, eu vou aumentando a possibilidade. E esse espelho exponenciado, né? Porque o meu curador, as pessoas que estavam me acompanhando na descrição do meu TED, ele falou assim, Guinalda, o que seria esse espelho exponenciado? Eu não entendi bem. Eu falei assim, então deixa eu te explicar. Pensa você olhando para o espelho. Aí pensa, o que é exponencial? Exponencial, quanto você, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Ele vai aumentando. Então, pense em olhar para o espelho e esse espelho ficar gigante. É você, mas você está gigante. Olhar para o outro desse tamanho te faz gigante. Aí ele, cara, que máximo! E não olhar para o outro, mas aí é isso, né? Também tem aí a questão da terapia, de também você se autoconhecer, de você ter a sua autoestima trabalhada, porque, obviamente, que corre o risco de você olhar para o outro e falar, ai meu Deus, vai me esmagar? Você enxergar ele tão grande que ele possa te esmagar, e isso virar uma competição, corre o risco. Então, é importante você se conhecer, entender os seus limites, para que você entenda qual é a estratégia que você vai utilizar para enxergar a potência de ser quem você é, né? Porque é isso, as pessoas não são iguais. Eu estou compartilhando uma experiência de vida minha. E por conta de ciência quântica, por eu acreditar, física quântica, e por eu acreditar nas diversas literaturas que me atravessaram durante essa minha vida, então acabei indo para esse lugar, né? Hoje foi meu dia de terapia, gente. Estamos gravando o podcast logo após a minha sessão terapêutica. Então E a ela tá minha levinha, levinha, né? levinha, então super leve. E aí ela estava falando sobre isso, a minha terapeuta. Ela falou, Guinalda, é incrível como tudo vira um grande sonho encantado para você. Então, não é somente sobre os grandes feitos, né? Mas é de transformar cada feito num milagre, num grande milagre, numa grande possibilidade de reflexão, de união, de conexão, de respiro. Então, eu acho que e quando você faz isso pensando também no outro e como que você está realizando isso para o outro, tudo fica gigante. Então, Sem acho dúvida. E que você tem esse talento para fazer isso, né? eu não sei se eu tenho, eu não sei se eu tenho talento, mas talvez eu tenha uma crença, né, muito grande de que isso transforma vidas. Porque se a gente falar das nossas realidades, e aí eu estou falando dos recortes interseccionais, né, de gênero, de raça, quais são os mundos paralelos que a gente precisa construir para sublimar o que o mundo diz para a gente, né? Se a gente pegar aqui interseccionalmente nós três aqui, então qual é o mundo que foi construído por uma mulher branca, né? Quais são as limitações? Se te colocar num lugar de fragilidade, de candidez, de que é muito pontual isso, né? Que é esse lugar de ser suportada, de precisar sempre ter alguém para poder promover, não, a palavra é porque isso foi muito construído para a mulher branca, dela não ser a provedora, dela não poder nem ter a chance. Não é uma questão de ser provedor, não, porque é gostoso também não ser, mas não ter escolha, né? Ser colocado num lugar de subalternização. E quais foram os lugares construídos para mim, né? Para uma mulher negra? Que é um lugar também de subalternização, mas de extremo peso, né? Tudo tem que ser feito, essa guerreira, lutadora, que tem que fazer e acontecer, e ainda assim, todos esses lugares não são um lugar de protagonismo. Então, como que a gente conseguiu construir esses lugares, se não fazendo esses mundos paralelos dentro da nossa cabeça? Porque o mundo não estava dizendo que você poderia. O tempo inteiro, aí a gente está falando de gênero, o tempo inteiro mulheres são colocadas num lugar de não, não dá.
não vai. Não precisa. Você não precisa ter sucesso profissional. Você tem que casar bem. Isso é uma realidade muito para mulheres brancas. Para mulheres negras, é assim: você tem que ser uma batalhadora, trabalhar, trabalhar, trabalhar até se matar e sustentar a família. Não, nem tem a possibilidade de arrumar alguém, porque ninguém vai te querer, mas não precisa pensar sobre o que sucesso para você é continuar viva, é sobreviver. Então, como que você sublima tudo isso e constrói uma nova narrativa, se não construindo novos mundos? Eu acho que esses novos. E a gente construiu novos futuros. Isso está dado hoje. É só a gente se olhar e ver o quão nós, acima dos 40 anos, estamos vivendo e construindo uma realidade que não era vista 20 anos atrás. Mulheres de 40 anos, parecia que já estava ultrapassada, gente, sei lá. E Não hoje a tinham mais gente nada para construir, para nada para contribuir, né? construir. Não, e a gente está fazendo novas histórias, a gente está construindo novas realidades e possibilidades de ser fêmea, de ser é, projetora de sonhos, de ser mentoras, de ser pupilas em muitos momentos, né, de aprender o novo. Porque não existe regra, mas a gente está tendo que fazer isso sem referência. Temos algumas referências, sim, de mulheres de um passado bem, né? A gente tem aí, só chegamos aqui porque essas mulheres também fizeram. A gente tem algumas referências, mas também são referências de muito sofrimento. Será que a gente precisa ainda sofrer muito? Será que é possível eu escolher ser uma pessoa feliz profissionalmente e feliz pessoalmente? Porque temos histórias de mulheres que trouxeram a gente até aqui, mas elas tiveram que abrir mão da vida pessoal. Essa é a grande história que nós temos de grandes cientistas, de grandes ativistas, de grandes profissionais que foram o máximo, entregaram tudo, mas tiveram que abrir mão das suas vidas pessoais. Eu não quero abrir mão. Eu Nem a quero, gente. então, eu quero poder realizar e ser feliz. E ser feliz, eu acho que isso é um objetivo, sabe? Não somente fazer o outro feliz, ser feliz também. Eu não somente estar no suporte, mas também ter o protagonismo da minha história, e por isso que é importantíssimo a gente aprender a contar a nossa história em primeira pessoa, porque só a gente vai saber fazer isso. Então, se colocar nesse lugar, isso não tem nada de egocentrismo, isso é a possibilidade de visibilizar o quão gigante nós somos e o quão nós construímos dentro dessa sociedade. É uma oportunidade que a gente já está fazendo isso há séculos, mas sempre foi invisibilizado, né? Exato. Então, essa matripotência que as mulheres têm de realização e de administração para que os outros também façam, e aí eu vou colocar na conta as mulheres que foram donas de casa. Essas mulheres, elas construíram novos futuros quando elas potencializaram seus filhos e filhas para realizarem. É tão importante a gente entender que essas mulheres foram estratégicas, que elas silenciaram, elas não foram silenciadas, elas silenciaram estrategicamente para construir esse novo futuro. Em nome dos seus filhos, né? De um futuro diferente do que elas tinham. Isso é muito Exato. valoroso. Não, então assim, sabe, falar assim, ai, porque elas aderiram ao machismo. Gente, era o que tinha para a época. Se essas mulheres não tivessem feito esse silêncio e manipulado tudo, potencializado seus filhos e suas filhas, meninas, para fazerem, enquanto elas estavam ali obedecendo uma ordem social, será que a gente teria chego? Eu me Sim. emociono com isso que tu disse, assim, verdadeiramente, porque a minha mãe era dona de casa
E a minha mãe, ela, assim, me criou, tá? Eu tô bem emocionada porque minha mãe, ela não tá comigo mais, né? Uhum. E a minha mãe, ela dizia assim: eu tô fazendo de tudo isso, eu tô abrindo mão de trabalhar, tô abrindo mão de desenvolver uma profissão e de me dedicar para ti, para tua irmã, para que vocês sejam profissionais, que vocês sejam grandes. E ela, assim, a minha irmã, quando eu ouvir esse podcast, ela também vai se emocionar, porque a gente foi assim, a nossa base, a nossa educação foi ouvindo a nossa mãe falando isso como um mantra para nós. Então, quando tu diz isso, nossa, é tipo, é um conforto, porque eu acabo entendendo tudo que a minha mãe fez por nós. Qual o nome dela? Cinésia. Ah, então, é isso, sabe, é a Sinésia, é a Maria, é a Francisca, são essas mulheres que foram tão estratégicas e tão preciosas, potencializando seus talentos e as suas lideranças ali, pertinho. Que lindo ver você. Você mira toda emocionada, mas eu acho que é um momento especial da gente celebrar essas mulheres que parecem que elas fizeram pouco ou não fizeram nada. Como assim? Essas mulheres potencializaram pessoas para o mundo. Elas agigantaram o outro e a outra, porque foi estratégico naquele momento. E elas se multiplicaram. E é esse o legado, né, dessas mulheres. E quando a gente reconhece isso, a gente reconhece o quão nós estamos fazendo há séculos. Que lindo isso, minha gente. Olha, Ignaldo, a gente criou essa temporada especial do podcast para contar histórias de mulheres que promovem essas transformações. Só que a gente sabe que não é fácil para muitas de nós que passamos a vida sendo subjugadas por uma sociedade essencialmente patriarcal. E Sim. como você sempre diz, não se espera de uma mulher que uma mulher tenha ambição. E é isso. E até a nossa fisiologia fala isso. Te ouvi falando sobre isso em outros podcasts, construindo esses conteúdos, falando sobre, inclusive, essa questão fisiológica. Porque a gente é amor na essência. Exato. E agora, como, Ignaldo, é que a gente pode conquistar espaço sem abrir mão do amor, desse sentimento de querer ser amada e respeitada por todos? Como é que faz esse movimento? Eu acredito que esse movimento, primeiro que não atendendo à expectativa do estereótipo do sucesso. Eu acho que é uma das regras, sabe? É não ter regra. É você ser autêntico naquilo que você é autêntica, naquilo que você acredita, que você valora. Então, construir esse lugar é você entender, seguir mesmo o que está aqui dentro, que você construiu dentro do seu coração. A leitura e o hackeamento vêm das competências, né, que você desenvolve na vida. A gente já está aí. Não é de hoje, pessoas que estejam ouvindo esse podcast de 20 anos, de 25 anos, de 18 anos, você está desde que você nasceu construindo estratégias de sobrevivência. Estou falando das mulheres. Os homens têm um outro lugar aí, que aí é uma outra discussão, mas as mulheres, essencialmente, vocês já estão construindo essas estratégias há muito tempo. Então, como que, obviamente, que ter expertise técnico no que você se propõe a fazer é importante, é extremamente importante, mas trazer esse conteúdo emocional, trazer a tua intuição, a forma com que você enxerga o mundo, isso que vai te fazer autêntico. Ai, nossa, parece tão clichê. Gente, é clichê mesmo, porque não tem outra coisa para se falar. Porque se você ditar uma regra, eu estou dizendo que todos são iguais e podem seguir essa possibilidade de. Então, seguir a tua intuição, no sentido, observa o mundo. O que você quer? O que faz sentido para você? Também entender que as escolhas, elas são pessoais. Então, se você abrir mão de pratos, vão quebrar. Pratos quebraram na minha vida, vários. Tem momentos, assim, o que eu escolhi e eu equilibrei foram os pratos quebrados. Quando não quebrava de um lado, quebrava do outro, ou seja, ou do lado pessoal, ou do lado profissional. Momentos da vida vão ter quebras. O que pode fazer você sentir que há um déficit é quando você deixa quebrar muitos pratos de um lado só. E aí você
né? Por exemplo, eu optei somente por satisfazer as minhas vontades do lado pessoal, e aí eu não me realizei profissionalmente. Talvez isso te traga frustrações. Ou me realizei muito profissionalmente, atingi os lugares que eu quis atingir, fiz o que eu queria fazer, mas não me sinto amada, não tenho uma família, a família de onde eu venho, me desconectei totalmente, porque eu fui atrás do mundo, não construí uma nova família. Lembrando que família, gente, não é somente a global, né, essa que a gente foi, a nuclear, que a gente foi ensinado a pensar, pai, mãe, filhos. Eu estou falando das famílias que a gente escolhe, dos amigos, é, dos pets, eu estou falando do que a gente escolhe para a vida, quais são e como que a gente vai se realizar. Então, não se prenda a padrões. O que você vai se realizar, esteja só consciente do que você quer. E dentro dessa consciência, como que você vai buscar e como que você vai equilibrar. Então, como não perder esse afeto e continue construindo a sua trajetória, simplesmente se conectando à sua essência. O que você fundamentalmente quer? Quem é você? Quem são os seus? O que você aprendeu com a tua mãe? Ou o que você aprendeu com uma mentora ou um mentor? Quais são os seus valores? Pega isso, coloca nesse potinho do coração e segue. Vai cair? Levanta, segue de novo. Vai chorar? Chora. Sofre o luto. Levanta e prossegue de novo. Nós não temos escolha. Nós só chegamos aqui porque mulheres antes de nós não pararam. E elas prosseguiram mesmo feridas. Talvez muitas nem choraram lutos, elas prosseguiram. Hoje, com essa reflexão e com algumas vantagens sociais, a gente ainda tem algumas possibilidades de prosseguir. Existem mulheres que estão numa desvantagem social tão grande que nem possibilidade de respirar e ainda viver lutos elas têm. Porque ou é isso, ou a gente não consegue avanços. Isso eu não posso romantizar as nossas trajetórias dizendo que vão ser flores ou não vão haver perdas. A gente vai ter perdas. E psicologicamente a gente tem que se cuidar somente para não ficar só no lugar da resiliência o tempo inteiro. Acho que a gente tem que se revoltar em alguns momentos, sim, porque é cansativo a gente ser resiliente, sabe? Full time. Eu ouvi uma coisa muito interessante sobre a história da resiliência, que na verdade isso é um conceito da física, e que isso veio trazido para a gente que temos de ser resilientes, assim como os materiais, né, físicos. E é bem isso que tu colocaste, Ignaldo. Será que eu preciso ser o tempo inteiro essa mola que vai se recolhendo, se recolhendo, se recolhendo, e que em algum momento ela vai precisar soltar, ela vai precisar Sim. respirar? Claro. A resiliência, ela é cansativa, né? Não dá para ser o tempo inteiro. Você pode se revoltar. Eu acho que tudo é o equilíbrio, sabe, Roberto Semira? Não existe se você ficar o tempo inteiro na resiliência, esse encolhimento, 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 porra, vai ter uma hora ou que vai explodir, essa mola vai estourar, e quando ela estoura, ela vem com muito impulso, ou ela vai, como a gente diz Cola quando as placas, amiga. Cola as plaquinhas lá, ó. exato, ela vai entrevar, sabe? Ela não vai conseguir se mexer, ela vai ficar mobilizada. E eu acho que essa mobilização vem desse lugar de tanta dor e de tanto ser resiliente, que aí você acaba não acreditando mais. Então, assim, é por isso que o equilíbrio é importante. Por isso, e o equilíbrio, gente, está em tudo, em absolutamente tudo. Então, assim, goze também, por favor. Sexo é importante. De tudo isso que a gente está falando, é importante mulheres entenderem que a gente precisa também respirar. Então, como eu estava falando, a gente se recolher muito também traz essa tração de encolhimento e de resiliência, pode trazer dor, entrevar. E voltando à história do sexo, né, e de fazer coisas que aí eu falei assim, vou falar algo agora que é para mim mesma que eu fico repetindo. Então, atividades físicas que foram muito afastadas de nós,
nesse lugar das mulheres que eram intelectuais não se exercitavam, né? Separaram mente e corpo de uma forma tão absurda na nossa cabeça que a gente construiu isso e agora a gente está desconstruindo isso para construir o novo. Então, se exercitar um tiquinho, ou um pouquinho mais, sabe? Mesmo que isso seja cansativo, porque para mim é um esgotamento, assim, mas eu ainda continuo fazendo, porque eu sei que tudo isso me traz hormônios, né? Faz com que eu produza hormônios que vão ser importantes para essa longevidade, porque eu ainda quero colher frutos de tudo isso que a gente tem plantado agora. E para isso eu preciso viver mais. E para viver mais eu tenho que estar bem, né? Viver mais e com qualidade. E para estar bem, tudo isso vai fazer parte. O sexo vai fazer parte, o exercício físico vai fazer parte, fazer o que ama e o que faz sentido vai fazer parte, se programar e se organizar financeiramente para esse futuro que a gente talvez escolha não estar tão produtivo, ou talvez esteja cansado e queira fazer outra coisa. Então, se organizar para isso, ter né, fazer o seu fundo de reserva aí para esse futuro. Lembrando que, né, é isso, aposentadoria é aquele valor que todos já sabem, então você precisa construir possibilidades financeiras de ter também esse sossego. Tudo isso tem que estar no nosso business, no nosso personal plan. Isso aí, tem que estar no nosso planner diário, né? Exato. Agora, a Cê quer te fazer uma pergunta que a gente fez várias questões assim que a gente quer conhecer um pouco mais do teu trabalho como gestora desse projeto maravilhoso. Diga aí, Cê. A gente quer saber um pouco mais, assim, tu compartilhar como que foi, tu o tempo todo tu falando, né, de fazer o que faz sentido, honrar os seus valores, né, e eu tenho certeza que a criação da primeira agência de creators negros da América Latina tem tudo a ver com isso. E aí a gente queria que tu compartilhasse um pouco, né, sobre como que foi esse início, que movimentos que você teve que fazer, como que foi lá esse princípio, né, que é bem resultado do que tu falou o tempo todo para nós, que é seguir o que acredita, fazer o que gosta, né? Então, se tu puder falar um pouquinho para nós. Cortes, ela veio de um lugar, ela nasceu literalmente do útero, porque o PH estava super reconhecido socialmente pelo que ele estava fazendo, que ele tinha, né, eram os heróis negros brasileiros, estava atendendo a Lei 10.639, era um guri de apenas 13 anos, falando de algo tão importante, mas aos 14, 8 meses depois de realizado, ele queria desistir, porque não existia nenhuma agência de influenciadores que tivesse no seu casting pessoas negras. Ativistas, então, não eram benquistos. Não tinha negócio para ativista, para quem era da área de educação. E aí a Cortes veio desse lugar de eu entender que o que a gente estava fazendo era muito valoroso. Obviamente que isso tem a ver com o meu olhar mercadológico, né? Pô, uma experiência na época eu tinha 22 anos de experiência no mercado corporativo, então eu tinha um olhar mercadológico para tudo. E desse lugar de movimento social, né? Porque eu pertenço a movimentos sociais, eu sou do movimento da igreja, que era um movimento o Evangelho da Libertação. Muitos ativistas negros são dessa época, principalmente os da minha idade, que a igreja, gente, da década de 80, formou muita, muita liderança de movimentos sociais. E eu tinha essa visão social, que era extremamente relevante para o que era o mercado, que era o valor desses criadores negros dentro desse mercado, que naquele momento só entendia o valor de criadores de conteúdo de entretenimento. Não existia um valor para criadores de conteúdo, de educação, ativistas. Ninguém queria saber ativista. Deus me livre, não quero falar disso. Ativista é política. Mas nossos papos são políticos. Nós vivemos a política o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, não tem. Até quem não tem posição, entendeu? Quem não tem posicionamento, posicionado está. Então, não há como. Então, eu tinha
argumentos para defender isso. Então não vem do nada, veio de uma história, de um conteúdo que eu podia defender, mas eu não entendi absolutamente nada do mercado publicitário. E aí eu comecei a pesquisar, eu acho legal dar esse passo a passo para qualquer mercado que você vai buscar. Da onde vêm essas pessoas? Que elas fazem? O que comem? E aí, gente, a gente tem que pensar muito, né? Ah, mas eu não sou da mesma classe social, eu não pertenço ao mesmo clube que essas pessoas pertencem, porque, sim, o mercado publicitário ele tinha uma realidade de classe média alta, as pessoas já se conheciam ou da faculdade ou das agências, eu não pertencia a nenhum desses clubes. Quem eu era? Eu era essa mulher mais velha, aí tem uma questão geracional. E aí, qual era o meu código dentro das empresas, código de vestimenta, e como que eu iria entrar nesse mercado? Então, tudo é comunicação. Então, assim, teve uma forma de vestir que foi mudada para entrar nesse meio. Entender a linguagem, quais eram as. É só entender, tá? Você não precisa reproduzir. Porque, por exemplo, todo mundo falava muitas palavras em inglês. Eu tirava onda e colocava as palavras em inglês em português. Até Mas hoje esse mercado é assim, né? Isso me dá uma ânsia também. Por que tem que Sim, americanizar tudo? é verdade. eles têm essa questão, eu acho que na universidade isso deve ser muito construído, e todos os conteúdos, as tendências. Nós somos um país colonizado. A gente só dá valor para o que vem de fora. Essas tendências e conteúdos vêm ditado de fora para dentro e aí é valorizado dessa forma. E eu começava a tirar, e assim, eu entendia isso e colocava isso num contexto para eles verem o quanto isso era hilário. Então, é você entender quais eram os meus diferenciais. Eu sou uma mulher do extremo da Zona Leste de São Paulo, de movimento social. Uma mulher que sempre teve que trabalhar com meta e resultado. Que só me tornei quem me tornei porque eu entregava. Tive que me despir de gênero por alguns anos até atingir um status de poder em que eu podia ser mulher, negra, periférica. Então, quem eu era naquele meio? Exatamente essa construção. Eu não iria ter que estereotipar-me para pertencer. E o que eu usei como estratégia? Eu estou falando, gente, isso dá certo, porque deu certo para mim. O que eu ia para esses lugares? Eu já ia só escutando. Eu era diferente. O diferente, para um mercado criativo, é atrativo. Isso eu já sabia. Então, eu esperava todo mundo falar, e eu sempre pensava, né? Como que eu vou ser uma pessoa. Porque isso é bem técnica de vendedor, que é eu não vou oferecer o produto. Eu vou criar a necessidade desse produto. Então, como que eu iria fazer com que as pessoas quisessem estar comigo, ouvir, ver meu casting, se não fazer com que elas sentissem a necessidade de. Então, eu acho que eu fiz um treinamento, né? Eu não vou falar o local, porque eu acho que não é o caso, mas fiz um treinamento que era desse mercado publicitário, e aí eram 4 encontros. Gente, era uma fortuna. Bom, isso é fato. Era um investimento alto. E aí eu ficava observando todo o final, eu fiz 4 sessões, eu ficava muito ouvia muito cada dúvida das pessoas, eu achava tudo aquilo muito chato, porque eu não entendia nada, porque é muito da lógica do mercado publicitário, eu estava achando aquilo, era um padrão tão não coerente com o que eu precisava, mas eu não discutia isso não, porque eu não estava ali para também trazer mais desconstrução, eu precisava fazer com que as pessoas se interessassem por mim. Então, na minha cabeça estava, vou ouvir tudo por 4 reuniões. Gente, pensa, uma pessoa que fala, ficar quietinha. Vou ouvir, não vou ser uma pessoa... Vou chamar atenção, era a única preta do rolê, ponto. Estava ali, as pessoas perguntavam quem eu era, né, no final, e sempre respondia. No último dia, eu não lembro o que foi que a guria falou, eu só sabia que eu tinha que deixar assinatura. O que é assinatura? É você
pegar aquele encontro, num dado momento que você está sentindo que aquilo vai terminar, você fazer um remendo de tudo que você ouviu e trazer as pessoas para uma reflexão que vai gerar necessidade delas marcarem uma reunião com você. Foi isso que eu fiz. Gente, o tipo mercado... um pitch, assim. E, assim, um pitch, mas não foi um pitch, porque foi... O que eu peguei? Eu peguei todas as falas, todas, né? Algumas falas de todas as vezes, de todos os encontros, e eu tinha essas falas muito ali escritinhas, peguei essas falas, mais a necessidade, porque em nenhum momento eles falaram sobre valores. E aí eu estou falando de propósito, de construção de legado. Então, eu peguei tudo aquilo que eles estavam falando, que era muito num lugar mecânico, levei para um lugar, porque, gente, ali, no final do dia, é todo mundo gente. Todo mundo se conecta por um lugar afetivo. Então, eu trouxe todas as falas, aí eu fiz uma média de idade ali, que era uma faixa de idade dos 30 e poucos. Então, eu lembro que eu trouxe uma frase de Sandy Júnior para o meio da minha... Porque é isso, você tem que entender. Porque um lugar que conecta muitas pessoas... Gente, isso é técnica de vendas. Quem está ouvindo aí, você tem que observar quem é que está do outro lado. E quais são os lugares, se não os mais fantásticos da nossa vida, se não da infância e adolescência, se não um outro. Quando você entende a média de idade das pessoas e traz algo que conecte ela a esse lugar, eu emendei isso tudo para falar do mercado de criadores negros. Cara, aí foi um boom. Terminou aquele treinamento. Todo mundo queria, todo mundo. Aí foi eu não tinha nem cartão, senhoras e senhores, não tinha cartão porque não tinha nem firma aberta ainda. CNPJ não tinha. Aí foi uma troca. Aí o pessoal queria meu telefone, todo mundo queria marcar reunião, todo mundo queria fazer parceria. Aí daqui a pouco tinha um sindicato para ser aberto, e com uma galera de Estadão, de Folha de São Paulo, Veja São Paulo. Aí fui para esse outro lugar, comprei uma briga, e comprar esta briga trouxe mais gente ainda. E assim eu construí o network necessário para apresentar o que eu precisava. Então, entender que essa diferença, essa autenticidade não é um problema. É justamente o tesouro que você tem para ser colocado ali. E você colocar o valor desse tesouro. Porque é só você que sabe o valor disso. Cuidado, muito cuidado na precificação disso. Porque isso pode construir um lugar fantástico para quem vem depois de você, como pode construir um lugar de sucateamento. E essa responsabilidade eu também sabia que tinha, que eu precisava, eu sabia que eu tinha um tesouro na mão, e eu iria cobrar o preço dele. Então, e isso pode demorar um pouquinho, essa construção de valor, mas vale a pena, porque hoje foi isso que determinou, quer dizer, depois que eu abri essa empresa e que eu fiquei nessa catequização do mercado, eu me tornei mentora de aceleração de negócios de canais da Google, gente. Porque o que eu fiz foi tão inédito que aí eu fui fazer esse trabalho de mentoria. Foi uma empresa norte-americana que me contratou. Detalhe, senhoras e senhores, eu não falo inglês. Isso é um outro podcast, tá? Mas eles me contrataram porque eu apresentava um diferencial de forma de construir valor. E não era para influenciador, não era para canais negros, eram canais de diversas áreas, até do mercado de luxo. Eu me tornei uma das mentoras, né, de aceleração. Eram 7 aqui no Brasil. Eu era uma dessas 7, a única que não falava inglês. E eu depois acho que fiquei 3 anos sendo essa profissional que era chamada para esse mercado, para esse treinamento. E por 3 anos, no primeiro ano, eu falei, não, estão me chamando porque eu consegui vender, bacana. No segundo ano, aí eu perguntei, gente, Gnalda, teu resultado, olha a tua nota. A minha nota de avaliação era uma das maiores, porque as pessoas, era um negócio bem, era uma aceleração, então era
algo que as pessoas ficavam 6 horas e tinham que sair dali com o projeto pronto. E o que eu entregava de construção era sempre muito efetivo. As pessoas se sentiam seguras para fazer o que eu ensinava a fazer. E isso me dava uma pontuação muito alta, até porque não tinha pretensão. Eu não me achava uma mentora, eu só sou uma mulher que sobrevivi porque eu entendi que esse mercado também é feito de resultados, mas esses resultados eles podem ser construídos em lugares que você pode apresentar. Então, eu tinha noção de quem eu era. Eu sempre tive noção de que eu apresentava algo diferente em todo, até no mercado corporativo mesmo, tanto que eu não posso contar uma história de tive um salário. Não, eu tive um salário dobro de homens brancos. Eu tive esse salário, tendo cargo de gerente. Eu ganhava 50% a mais que um homem branco, no mesmo cargo, porque eu apresentava resultados absolutamente muito diferentes. Tinha que Isso tem a ralar ver com. muito para isso, mas era recompensada da maneira correta. Sim, e é isso que eu acho que todo mundo tem que ter consciência, sabe? Tipo, ó, é isso. Pratos se quebravam. Eu abria mão mesmo da minha vida pessoal. O que é vida pessoal? Eu não nem queria, não era aquele momento. Também não tinha filhos e tal. Então eu consegui me concentrar muito na minha carreira, no início de carreira, e construir. Porque aí quando eu tive poder, aí eu negociava. Então, quando eu tive filhos, olha, uma vez por semana eu não vou trabalhar daqui. Eu vou trabalhar de casa. Reunião de filho nunca perdi apresentação. Eu perdi agora, sábado, da Maria, porque eu fiquei viajando na maionese. Mas na época que eu era de empresa, eu não perdia, porque isso era muito bem negociado, porque eu já estava num lugar de poder e de poder, de não ter, do outro não ter nem a opção de falar, não, você não vai. Porque eu entregava, entendeu? Eu entregava. E já tinha um histórico de entregas. Quando você alcança esse lugar, você tem um poder de negociação maior. A Cortes, ela veio desse lugar de segurança e de experiência e de entender que mesmo nesse lugar que parece ter até ser, como é que fala? Arisco, né? Quando é um lugar hostil, mesmo no deserto tem flores, gente. Então, assim, é só a gente entender que daquele outro lado lá, que parece tão arisco e hostil, tem gentes de perspectivas diferentes, de universos diferentes. Quando você não vai com uma preconcepção de que você é o dono da verdade. Eu não era a dona da verdade, eu tinha a minha verdade, que eu gostaria muito de apresentá-la para outras pessoas de perspectivas distintas, mas encontrar um lugar de conexão era importante, e havia um lugar de conexão. Eram criativos, eram pessoas que queriam trazer algo diferente, e o diferente ali, nesse caso, era o propósito. E isso eu tinha um tamanho gigante para entregar, e esse era o maior valor. Então, obviamente que cada um aqui vai entender o seu mercado, entender qual é a lógica e como se comunicar. Eu acho que comunicação é também o grande pulo do gato, a forma de se comunicar que tem relação direta com o olhar que você tem para o outro. Né? Quem é esse outro? O que ele traz? Quais são as histórias? Ele te importa? Ninguém vai olhar para o seu projeto e dar importância se você também não dá importância para o outro lado, sabe? Eu acho que a humanização do mercado é um lugar mais afetivo e doce que você pode encontrar para vender seus projetos. Você não precisa ir. Negociação é um lugar é uma mão de duas vias. Os dois lados têm que entrar numa concordância. Para se entrar numa concordância, para se entrar num acordo, é importante ter o equilíbrio. E talvez o outro, né, horizontalizar essas relações, porque às vezes o outro pode se sentir muito poderoso, porque afinal eu sou o contratante. Quais são os valores dele que se conectam com o seu? Então, quais eram os valores que eu trazia
dentro da Cortes que se conectava com todo o mercado. Naquele momento, era equidade racial, que eu não falava equidade racial, eu falava sobre nós temos algo valioso, nós estamos educando o mercado, isso aconteceu nos Estados Unidos, óbvio que eu requeri muito, não é um mercado que fala inglês, você tem que ir para esse lugar de fonte para ele poder comprar. Então, assim, eu trouxe, né, uma realidade dos Estados Unidos que estava sendo... o movimento negro nos Estados Unidos, por terem um século a mais, né, de abolição e uma organização diferenciada nesse processo, eles tiveram o poder financeiro de poder comunicar isso em larga escala. E a gente começou a ter isso há pouco tempo, registrar as nossas histórias, trazer essas narrativas. Então, eu trouxe essa possibilidade desse mercado fazer parte desse movimento. Veja como é diferente. Eu não estou falando sobre uma contranarrativa, porque a contranarrativa, ela traz uma leitura de guerra, de abater o outro para poder existir. E eu estava trazendo o diálogo. Fazer parte disso. Vocês podem fazer parte disso. Porque ou se fazia parte disso, ou a gente ia fazer isso de qualquer jeito. Como? Não sei como, porque eu iria continuar. E aí as pessoas foram aderindo, muita gente foi aderindo. E muita gente foi querendo que acontecesse. E entenderam o valor, que a precificação que eu dava era alta. E o mercado foi entendendo isso. E entendia o porquê que eu cobrava isso. Porque eu consegui construir valor em cima do que eu estava trazendo para o mercado de inovação. Era novo. Era algo que ninguém estava fazendo. E por que ninguém estava fazendo? Porque ninguém partia desse lugar de dor que eu partia. Porque eu só estava fazendo também porque tinha a ver com o meu passado e o meu futuro. Né? Tem a ver com os meus antepassados e com o futuro, com meu filho, com quem vem depois do meu filho. E isso também é um lugar emocional. Porque todo mundo tem mãe, porque todo mundo tem história, porque todo mundo... Eu trouxe muito essa conexão, sabe, das pessoas... Quem já estava num lugar extremo de privilégio, dá uns 10 passos para trás, só para entender quem veio antes e como que foi os passos de quem veio antes. O que as pessoas... Então, muitos se conectaram com esse lugar. Os meus antepassados passaram por muita coisa para chegar aqui. Nossa, eu trouxe reflexões, teve presidente de empresa, eu lembro de reuniões de 3 horas, o cara no final chorar. Tipo, cara, eu não tô seguindo. Eu lembro de um homem asiático, nipônico, né? Descendência japonesa, que ele tinha se esquecido. Ele tinha se esquecido. Aí, eu falando, conversando com ele, trazendo ele para esse passado, porque gente, eu gosto de história, então eu conheço a história dos imigrantes no Brasil, todos. Italianos, ucranianos, alemães, eu conheço a história. Eu conheço porque eu estudei, porque eu fui gestora, né, de 2.000 pessoas em Curitiba. Então, se você não estuda história, você não vai entender o porquê que aquela cabeça funciona daquele jeito. Você tem que estudar história, cara. Você tem que entender o que conecta, o que está no DNA de memória daquela figura. Por que ela age daquela forma? Então, quando eu trouxe para ele a história dos japoneses, né, como que eles se estabeleceram, o que eles passaram, cara, ele não sabia. E aí ele foi se tocar de que ele estava num lugar de extremo privilégio. E eu perguntei para ele, o que você está fazendo para os seus? Porque a sua comunidade fez. Seus bisavós ou avós fizeram. O que você está fazendo hoje para sua comunidade? Ele se tocou, que ele se desconectou totalmente da história dele. A gente só consegue construir esse futuro olhando para o nosso passado, sabe? Tem muita coisa que a gente precisa fazer melhor, muitas coisas que a gente precisa construir novas, e muitas coisas que os nossos antepassados também vão nos ensinar a construir diferente, mas muito parecido com o que eles fizeram. Então, quando eu trouxe essa conexão de família,
de histórias que são importantes e a gente não pode visibilizar, eu acho que é isso, eu conectei as pessoas às suas verdades. Não era sobre a minha verdade. Eram sobre as verdades delas, que até elas tinham se esquecido, sabe? E que a gente podia construir algo novo nesse futuro. Então foi tão genial, assim, foi tão precioso, e sempre foi uma entrega. É isso, né, gente? Eu vivo isso, sou libriana, intensa e apaixonada. Então, acho que olhar para as pessoas, para todas, não olhar para o mercado, eu olhei para as pessoas. Né? Quem são essas pessoas? E, gente, um mercado totalmente masculino, né? Como que performa? Como que você conecta esses homens? Gente, esse homem é a gente também, pelo amor de Deus. A gente tem que começar e qual é essa perspectiva? O que às vezes eu engrossava um pouquinho a voz, em algumas eu lembro de uma reunião com um argentino, nesse caso eu falo bem espanhol. E eu lembro que ele falou: "Sos muy petulante". Sabe, assim, ele ficou muito, ele não esperava, assim, a minha, e foi muito interessante a performance de poder, porque naquele caso eu precisava performar poder. E foi muito importante para este homem ver essa mulher performando a mesma linguagem que ele. Porque ele também era muito ousado de vir para o Brasil pedir para baixar os valores 10, 15 vezes mais, com uma economia fodida. Desculpe aí quem está ouvindo outro. Uma economia ferrada. Na Argentina, querendo pegar dinheiro brasileiro e não quer pagar para esses influenciadores. Tu sos petulante. Estás em mercado, né? Nós estamos falando sobre uma negociação justa. Você Colocou ele quer no lugar dele. de entender que, meu bem, você é presidente de uma empresa, também sou CEO de outra. Você precisa desse mercado consumidor, eu tenho a comunidade, eu tenho influenciadores que falam com essa comunidade, sociedade, que você quer o dinheiro. Você não é maior do que nós somos. Você é tão grande quanto nós somos. Então, quando eu horizontalizei, fechei negócio? Não. Mas deixei o meu recado. E isso se espalha. Então, eu fiquei conhecida no mercado por esse posicionamento. Então, com cada um era uma performance. Claro que, né, com esse presidente dessa agência, que era o dominante no mercado de influenciadores, que era um homem de descendência japonesa, já foi outra linguagem. Foi bem nesse. Porque é isso. Você que está aí do outro lado, que tem um projeto, é bom. Se você não gosta de vendas, você se aliar a quem tem tato para esse negócio, porque isso demanda tempo, demanda análise, demanda. E é prazeroso, para quem gosta, é prazeroso, mas demanda muito tempo. Então, você tem que fazer sociedade mesmo com quem tem esse lugar comercial muito forte, porque essa pessoa possivelmente vai ter essa leitura, porque é isso. Hoje eu tenho uma leitura muito rápida de quem são as pessoas, de como trazê-las, né, para o que interessa. Não sofro com negociações que não rolam. Quando não rola é porque não tem que ser, é porque não faz sentido, é porque não vai ser bom para mim. Eu não vou me adequar a uma lógica que vai sucatear, porque se eu sucateio, essa responsabilidade coletiva a gente tem que ter. Se eu sucateio os meus, eu estou sucateando o mercado inteiro. Eu estou dando. E aí, né, eu, como pioneira, então, eu pago um preço por isso. E o meu preço às vezes não vai rolar negócio, e está tudo bem. Mas quando rola, eu trabalho com certeza. Hoje tenho agentes, né? Eu estou falando de agentes menores, claro, que trabalham assim loucamente, muito mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais, e não ganham um décimo do que eu ganho, porque estão escateando a mão de obra. Estão sucateando esse mercado. E isso são escolhas, né? As pessoas podem trabalhar pelo volume. Hoje a gente tem plataformas aí que vão colocando valor lá para os influenciadores. Quem topa fazer aquele jogo, é isso, é o acordo que ele está aceitando. Eu não aceito. Isso é uma escolha, e bem condizente com os valores que eu defendo desde lá do começo. Eu não posso fugir desse lugar. Então,
É óbvio que quando você também chega nesse lugar, você começa a pensar nos outros produtos que você pode construir a partir de uma empresa que traz esses valores. Então, hoje, ter construído tudo isso me trouxe reconhecimentos que eu nem esperava, sabe, Roberta e Semira, que é ser conhecida pela ONU. Foi um dos maiores feitos da vida, assim, que é, né, ter o reconhecimento de que sou uma mulher emblemática, que já construí o meu legado. Caracas, que lindo isso, que perfeito. Como que eu posso desonrar essa lógica? Porque está lá, mulher emblemática que é executiva de negócios, que fomentou a economia na indústria publicitária e digital para criadores negros. Tem esse Aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou colocar debaixo do braço e fingir que isso não. Eu tenho uma responsabilidade de continuar essa história. E o preço que eu pago está super justo, sabe? No sentido de algumas coisas não vão rolar, porque não tem que rolar. Porque não vai fazer sentido e porque vai desmerecer essa história. Ai, gente, é muita coisa que eu falo, né? Ai, desculpem. Como eu falo. Ai, mas a gente percebe a tua paixão e isso transborda, isso é lindo. Agora, deixa eu te perguntar, Ignaldo, é o seguinte, como a gente está aqui com uma audiência que eu acredito que sejam muitas mulheres empreendedoras, afinal, a gente quer muito conversar e quer chegar nesse público, eu queria saber se você acredita que o empreendedorismo feminino, em especial, tem um potencial transformador de realidades, de transformar esse mercado, esse mundo que a gente está hoje. Desde sempre, né? Desde sempre. Hoje, a gente precisa pegar alguns dados aí do IBGE, mas se eu não me engano, nós já somos 75% das empresas que abrem são de mulheres. Então, obviamente que você não precisa. Talvez você que está ouvindo aí não tenha aquele propósito tão desenhado ainda, mas só o fato de você estar construindo coisas, você está fazendo já é revolucionário. Óbvio, isso é ainda mais revolucionário, né? Porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso. As empresas precisam continuar. Então, você, independente do mercado que você esteja atuando, você já traz a revolução pelo simples fato de existir fazendo. A energia feminina colocada sobre os empreendimentos são transformadores por si só. Porque nós temos essa matriz de gestão, a gente não consegue construir nada sem envolver um coletivo, que seja a nossa família, que seja a equipe com quem a gente está trabalhando. O cuidar do outro é algo que está ali na nossa forma de construir as coisas, né? Então, esse olhar holístico e também construído socialmente, que a gente tem que falar sobre isso, né? Os homens também podem desenvolver isso, mas a gente tem essa competência muito bem desenvolvida desde a tenra infância, nos dá uma capacidade de resultado bastante atraente. Se a gente pegar resultados de lideranças no mercado corporativo, lideranças femininas, segundo o Instituto McKinsey, nós trazemos 25% mais de lucro. Se mulheres trabalhando para empresas trazem 25% a mais de lucro, quem dirá essas mulheres nos seus próprios empreendimentos? É importante dizer que não é desafiador, que exige tempo, exige dedicação, exige paixão, mas nos dá a possibilidade de construir novos futuros. Então, talvez não se atente tanto pelo volume, mas pelo valor que você está construindo a partir do que você está fazendo. Se a gente falar não de serviços, mas de produtos, esse produto que você está fazendo, qual é o diferencial dele? Como que você está construindo essa história na rede social? É importante falar sobre isso. Hoje,
toda a comunicação, ela tem que passar aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, sei lá, pelo Facebook. Como que você está construindo essa comunicação? Você só vende produto ou você traz valor? Vou dar um exemplo simples, vender brigadeiro, né? Esses brigadeiros que você vende, qual é a história? Quem é essa mulher que está construindo que está fazendo esse brigadeiro? Qual é a sua trajetória? Sua comunidade sabe? Sabe por que que você parou? Por que que você iniciou esse projeto? Então, não é somente sobre o brigadeiro, mas sobre todo o valor que ele traz. Quem são as pessoas envolvidas com esse brigadeiro? E a partir disso, quais são as inovações que você pode trazer desse brigadeiro? Outro dia, foi muito curioso, o PH fez um brigadeiro com azeite de dendê. Foi um brigadeiro gourmet aí, tão diferente, que ao invés de granulado, era coco queimado em volta. Era uma receita de uma chefe, acho que a Aline delícia. Semola. Era uma receita de uma chefe de cozinha negra que um diferencial, era um brigadeiro diferente. Então, isso para dizer que inovação cabe em qualquer lugar, que trazer a história sobre o seu produto é importante. Obviamente que a qualidade da entrega também vai ser avaliado, e eu estou falando sobre empreendimentos muito pequenininhos, muito simples, mas que o que você vai colocar ali de paixão e cuidado, o outro tem que sentir. E como que ele vai sentir? Através da qualidade do produto que você vai entregar e também da história que você está contando. E compartilhando, né, gente? Tem que compartilhar essas histórias. Então, desde isso aos serviços. E aí, os serviços a gente tem né? Não sei quais são os mercados que as mulheres que estão ouvindo esse podcast atuam, mas pense sobre isso. Quais são as suas referências? Mas as referências, elas não devem ser colocadas num lugar de cópia. Elas são referências apenas para você. O que dali você pode pegar de positivo? Outro dia, uma profissional me perguntou assim, Guinalda, eu estou construindo o meu arquétipo. Ai, gente, era um negócio assim de RP. Ai, porque a minha RP perguntou quais são os arquétipos de mulheres inspiradoras que eu quero me guiar. Quem eu quero ser. O que você me aconselha? Seja você. Ah, mas você não tem? Eu falei, gente, eu tenho minha avó, serve? Assim, eu tenho minha avó, uma mulher lavadeira, uma mulher que fazia farinha de mandioca. Cara, mas minha avó era uma contadora de história. Minha avó era a protagonista das histórias, assim. E eu nunca me toquei exatamente do que ela fazia. Para mim, minha avó era uma pessoa importante na cidade e ela era uma contadora de história. E eu lembro, eu estou olhando para cima, porque eu fico lembrando do brilho daquele sol ardendo na minha pele, daquela água assim, refletindo aquele sol, a minha avó lavando a roupa, e eu não me tocava, que era a ação do lavar a roupa. Eu lembro dela cantando com as amigas dela. Para mim, era uma grande diversão aquilo. Minha avó criava novos mundos. A partir de um lugar de encantamento, ela era envolvente. Então, eu falei assim, então pensa sobre essas pessoas que são grandes, inovadoras, e talvez você não... Se aí é legal ter a Beyoncé, cara, mas não é a minha realidade, assim, não sei se eu quero... Sabe, não é sobre isso. E não é um problema você olhar para essas mulheres e acharem grande inspiração. Mas, assim, para daí ser a referência a ser seguida, não é para mim, e para mim não é porque não faz sentido. Então, encontre o sentido para você do que é sucesso, construa a sua narrativa sobre o que é sucesso, e sobre o que você quer. Quem é essa referência, se não você com o conjunto da obra, das diversas pessoas que alimentaram o seu sonho, que nutriram o seu sonho, né? Então, assim, é muito mais nesse lugar do que construir um arquétipo. Gente, eu não consigo, nem, sabe, sinceramente, assim, roupas que essas pessoas... Eu não sei, eu não consigo ser assim. Eu acho que todos têm esse o valor. Eu gosto muito da autenticidade.
Eu gosto muito da possibilidade de construir o novo. Talvez seja um traço do racismo, porque é isso, eu preciso trazer esse diferencial para poder trazer valor e as pessoas olham. Pode ser um traço do racismo, eu não duvido, mas é a forma com que eu construí essa minha realidade, sabe? Então, por isso que eu acho que cuidado também com as referências que você coloca, porque às vezes você coloca coisas tão impossíveis e coisas tão fora. A inspiração, ela deve ser para inspirar, não deve ser para te oprimir ou para fazer com que você se sinta menor, ou para fazer com que você crie uma projeção que traga você para esse lugar de obsessão. Ambição não tem a ver com obsessão. Ambição tem a ver com as construções que você coloca, que são a parte do que o mundo te dá, mas que te coloca nesse lugar de projeção e protagonismo. A ambição, ela é a ambição feminina, e aí eu acho que as mulheres que estão nos ouvindo e que são empreendedoras têm que entender, tomar posse mesmo dessa característica, né? Que a ambição, ela é a possibilidade de construção desse novo futuro mesmo. É a possibilidade de você fazer o que ninguém está falando que dá para você fazer. É a possibilidade de você se realizar num lugar que ninguém pode fazer, porque tem muito mais a ver com a sua essência do que o que está sendo dado pelo outro. Lembrando que precisamos estar atentas às construções que são sociais e que fazem com que a gente acredite, por exemplo, que eu só vou ser bem-sucedido se eu tiver tal coisa. Não é sobre coisas, mas é sobre sentimentos. É sobre o que de fato faz o teu coração vibrar. Tem uma música do Fábio Braza, que eu uso muito nos meus stories, inclusive, porque é uma música que caramba, que te mantém de pé, seu poder, sua verdade, sua fé. Chame do que quiser. A verdade é só... Gente, essa música, ela é chamado o nome dessa música. Ouça essa música. Ouça essa música do começo até o fim. E entenda o que faz o teu coração vibrar. O que é que te coloca de pé? O que faz você prosseguir? Isso não pode ter a ver com o outro. Tem que ter uma relação profunda com tudo que você aprendeu com a sua mãe, com tudo que você aprendeu com os seus antepassados, com os mentores que tanto alimentaram seu sonho. Aí, a partir desse lugar, você vai entender o poder que tem transformador o seu empreendimento, independente da área que você está. Mas comunica isso. Conecta as pessoas a essa verdade. E aí você vai... olha, tudo bem se foram 2, 3, 4, 5, 10, aos poucos. As pessoas que vierem é porque está fazendo sentido. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque essa moça, que me conheceu em 2019, está comigo até hoje. E eu acredito demais que o Elas Transformam pode trazer uma lógica de reflexão profunda, de você se conectar com aquilo que tem de mais potente dentro de ti e transbordar isso de tal... Gente, porque isso é energia, sabe? Isso vai transbordar de tal forma que tudo à sua volta vai te levar para esse objetivo. Eu tô emocionada junto com vocês, eu tô arrepiada, eu não sei como fechar isso tudo aqui, dizer, Guinalda, foi um prazer, eu quero ficar contigo horas e horas a fio, porque tu és uma pessoa muito iluminada, muito especial. Eu sei que para ser isso está sendo uma catarse também, né, minha amiga? Tô vendo tu emocionada o tempo inteiro.
Tá difícil para mim, assim, eu tô babando, tô evoluindo, eu acho que 1000 anos com nossa conversa, eu tô assim, eu não tenho nem o que dizer, sabe? É só aprendizado, né? E evoluindo, só. Sabe que, Semira, que eu vejo nesse olhar seu? É porque está te levando para esse lugar tão afetivo, tão doce, tão forte e tão estrelar que foi o da sua mãe. É por isso que você está tão emocionada. Não sou eu, mas é o lugar para onde você está indo. E aí, a senhora que está aqui presente, né, vendo a sua bichinha chorando, porque é isso, as mães estão sempre por perto. Ela só foi para um outro lugar, né, para um outro patamar espiritual. Mas a senhora está vendo aí o quanto ela reconhece. É você se reconhece nela. Você é isso, você é a continuação. Então, por isso que você está tão emocionada, porque a gente começa a lembrar exatamente por que a gente chegou aqui, sabe? Não é do acaso. E começa a ver os valores dessas mulheres, né? Que parece que, ai, foi pouco, não foi pouco, não, gente. Elas fizeram muito. E a gente só está aqui porque elas acreditaram demais, demais. Então, é essa emoção, né? A emoção da gente se conectar com o que há de tão afetivo lá dentro, que está lá no âmago do nosso ser e que nos potencializa. E eu acho que quem está aí do outro lado e pudesse conectar essa energia, que é isso, é uma energia, está lá dentro. Está aí, está dentro de cada um. É só você acionar. Aciona e vai. Ô, delícia, que transbordamento de emoção. Ignalda, a gente agradece demais pela tua generosidade e disponibilidade em estar aqui com a gente nessa temporada tão especial que é o Elas Transformam do podcast Roberta Comunica. A gente ainda é mais tua fã e, de verdade, conta com a gente sempre para te apoiar e divulgar os teus movimentos. E a gente está juntas sempre de alguma maneira para a Muito gente fazer essa obrigada. transformação que o mundo precisa, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Semira, pelas lágrimas, pela emoção, pela conexão, pelo sorriso, pela água. A gente teve água também. Água é nosso corpo, né? Fluido com água, lua. Então, estejam conectadas aos líquidos que a gente tem também, que transbordam. E esse líquido, que ela está tomando água e está chorando. É isso, é esse equilíbrio aí. Com essa possibilidade e oportunidade que você me trouxe, Roberta. Você fez tudo, minha filha. Você viu que eu estava enrolada, apurada. Olha, olha só, gente, para esse momento acontecer, houve uma ambição da Roberta. Ela queria muito que eu tivesse aqui e ela deu um jeito, porque é isso, ela deu um jeito. Ela, sabe assim, e é incrível que ela foi persistente sem ser evasiva, porque eu senti afetividade. Ela é muito boa, hein? É vendedora, porque ela trabalha com ego, ela vai ali nos lugares que te conectam. Então, de alguma forma, ela trouxe algumas coisas com relação ao que é importante para mim. O Ted foi um filho que eu coloquei no mundo. E a Roberta foi muito ligeira, que ela não só ouviu, como ela trouxe o que conectou ela. É óbvio, como que você não vai dar importância às pessoas que estão te dando importância? Então, eu estou aqui também muito resultado desse lugar de conexão que essa moça trouxe, porque não foi assim, ela convidou. Não, gente, essa mulher assim, é um comentário aqui, um comentário ali dos stories, um conteúdo que ela consome, traz para você. Quem é que não quer ser ouvido? Quem é que não quer ser conectado? Então, isso também é resultado muito desse seu carinho que você teve comigo, Roberta. Muito obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui. Foi muito bom. Obrigada. Foi uma manhã linda. Oh, meu Deus, foi. Nossa, eu tô transbordando amor aqui, gurias. Que demais. Muito grata de verdade, Ignalda. Eu vou continuar te seguindo, te perseguindo onde tu estiveres. Louca para que a gente possa fazer um encontro presencial, porque a gente acredita muito que esse projeto vai gerar isso logo ali na frente. Ai, Então, gente, eu quero ir para. Ai, não sei, ó, esse presencial, já estou falando, jogando para o universo. Eu vou. Sabe, porque eu acho que eu só fui para Gramado.
Eu nunca fui para Santa Maria, nunca fui para Novo Hamburgo, mas quem sabe? Porque esse negócio também de São Paulo ser tudo. Não, São Paulo é São Paulo. Mas todos os lugares são incríveis, são importantes. Eu gosto muito desse movimento. Eu acho importante esse movimento de descentralização. Então, que a gente consiga se encontrar, por que não? Não precisa ser Porto Alegre, não. Eu quero ir para a cidade de Santa Maria, para a cidade de Novo Hamburgo, que tem as suas histórias, que tem o seu povoado, que tem as suas comunidades. Isso me encanta. A história me encanta, assim, é algo que me... É isso, como que eu posso pedir para vocês darem valor ao meu povo e à minha história sem que eu dê valor ao seu povo e à sua história? Não entende? É uma troca. Isso é empatia, e isso transborda de ti, Aguinaldo. É muito incrível, é muito especial. Tu vieste assim com uma missão dada por muitas entidades aí em cima, e a gente, mais uma vez, preciso dizer, é muito privilégio poder compartilhar disso contigo. Ai, que bom. Um cheiro para vocês. Gente, quem está aí ouvindo a gente, sinta esse amor, esse afeto. Antes dessa conversa, sei lá, acho que a gente conversou uns 30 minutos. Eu falo muito. Para quem está aí, fique com esse chamego, continue com Elas Transformam, porque esse projeto só vai ganhar volume se você ouvir e compartilhar. Maravilhosa. Obrigada, gente. Beijo, que episódio amor. Espetacular. Um beijo e Obrigada. até o próximo. Obrigada. Este podcast teve o patrocínio da Exatos Contabilidade, há mais de 30 anos incentivando o empreendedorismo.